O senhor mantém diálogo com a vereadora Brisa sobre o assunto? Não, nem bom dia. Não. O projeto era para regularizar marquinha de fita, basicamente é isso. Bronze artificial. Regularizar marquinha de fita? Regularizar, bronze artificial. O seu posicionamento em relação a essa obtenção desse voto? Acho que a população também tem que ter conhecimento, já que o senhor afirma que não é da base do atual prefeito Paulinho Freire. Já se encontra comigo o vereador da capital Potiguar, Matheus Faustino. Seja bem-vindo, Matheus, ao programa O Povo na TV, mais uma vez, com um assunto polêmico, que é a cassação que envolve a vereadora da capital Potiguar, Brisa, né? Onde ela promoveu um evento conhecido como Rolê, que foi alvo dos blogs da capital Potiguar, onde ela estava juntamente com a deputada estadual Isolda, nesse movimento aí. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de cassação, como é que está o andamento? Está difícil? Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo Santana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente. Acho que é o terceiro convite aí que estou participando aqui, o Povo na TV. O processo de cassação da Brisa veio em decorrência aí do que foi noticiado pela imprensa em relação ao uso indevido das medidas parlamentares para comemorar a prisão de um adversário político, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Hoje já estamos num processo muito bem avançado, chegando às alegações finais, que vai depender agora basicamente da Brisa apresentar sua defesa, e o relator produziu seu relatório final, que tem única e exclusiva intenção de parecer favorável à cassação ou parecer contrário à cassação. Muita gente fica confusa em relação ao que pode acontecer. O que pode acontecer nesse processo são essas duas únicas coisas. Ou apresenta um parecer para a Brisa ser cassada, ou apresenta um parecer para a Brisa não ser cassada. Falam-se em, a cassação é uma coisa muito extrema, etc. Vamos dar uma punição. Não existe nesse processo que está sendo averiguado pela comissão especial algum outro tipo de punição a não ser a cassação. Agora, o que acontece de maneira igual à comissão especial é a comissão de ética e decoro parlamentar, que lá sim pode acontecer algum tipo de punição do ponto de vista de suspender o mandato ou dar algum tipo de advertência. Eu, como denunciante, vejo a clara intenção de utilizar a verba pública para fazer promoção política partidária e aí comemorar a prisão do ex-presidente. Teve as oitivas onde o Geraldo, que é produtor da Casa Vermelha, ele alegou categoricamente nas minhas perguntas que o evento se tratava de um evento político. Inclusive, conversando com a Funcart, que também participou das oitivas, a gente levantou a questão de que, se em algum momento o gabinete da Brisa havia passado um ofício falando que o nome do evento seria Rolê Vermelho Bolsonaro na cadeia, para comemorar a prisão do ex-presidente da República, em nenhum momento foi passado esse tipo de ofício. Então, para além disso, até a própria secretaria, que é a Funcart, foi ludibriada, de certa forma, em razão do gabinete da Brisa. Esse é o processo que está acontecendo hoje dentro da Câmara Municipal, e aí, meu posicionamento como denunciante, obviamente, é que eu tenho certeza que a Brisa tem que ser cassada. Não é que eu acho, uma coisa muito absurda, não. Se fez coisa errada, tem que ser cassado. O certo é o certo, independente de quem está fazendo errado. Agora, eu não posso votar porque eu sou denunciante. Eu posso apenas no dia da votação, caso venha um parecer favorável, fazer uso ali dos meus 15 minutos para tentar convencer os meus colegas de que a cassação é o melhor caminho, não porque é a Brisa, mas sim para moralizar o empenho das emendas, que é recurso público, dentro da casa, já que todos os vereadores ali vão ter, em média, no próximo ano, mais de R$1 milhão para distribuir as suas emendas. Olha, o que a sociedade potiguar aguarda nesse exato momento, se teremos um julgamento moral ou imoral, porque a cada dia aparecem mais provas contra a vereadora Brisa. Infelizmente, ou felizmente, a população natalense ainda está sem resposta. Nós temos aí o Fúvio, o vereador Fúvio, que é o relator, e temos a vereadora Anne Lagartixa, que é uma das relatoras também desse processo, e a sociedade potiguar aguarda o julgamento, né? Será favorável à cassação ou não. Os vereadores da oposição, os vereadores da base esquerdista da capital potiguar, vereadora Tabata, os demais vereadores se solidarizaram com a vereadora Brisa, mas os índices e as provas são reais e a sociedade potiguar espera um posicionamento em relação a esse processo de cassação. E o que é que a população de Natal pode aguardar, vereador Matheus Faustino? Da minha parte, muita contundência do ponto de vista de
cobrar que existe esse tipo de moralização por parte do uso das emendas. Eu lancei basicamente 9 dias a Frente Parlamentar contra a Corrupção, onde já na primeira sessão a gente apresentou meios de fazer com que esse uso das emendas parlamentares sejam mais transparentes e tenham rastreabilidade para que a população consiga acompanhar o que cada vereador está fazendo. A gente pegou como objeto e exemplo algo que acontece já no Ministério da Justiça, a nível federal, onde existe um site, você pode inclusive entrar nesse exato momento, se chama Uso das Emendas Vereador Faustino. Se eu não salvo engano é isso, .com. Se não for, você pode entrar nas minhas redes sociais, em especial o meu Instagram, vai ter lá o link na bio, você pode estar entrando, para você ver como é que funciona. Esse site deixa público cada empenho de emenda de cada vereador, para que justamente vocês consigam acompanhar como é gasto cada emenda nesse sentido. Agora, falar se o uso vai ser moralizado ou não, eu não posso, porque eu sou um vereador dentre os 29. E nem voto, para vocês terem ideia, eu vou poder votar agora nesse processo de cassação. Agora, o que eu posso fazer como denunciante é acompanhar todo o processo, assim como eu acompanhei, e não só acompanhar todo o processo, mas também expor para a população o voto de cada vereador, que isso aí com certeza eu vou fazer. Para a gente conseguir caçar a brisa, precisa de 2/3 dos vereadores, algo aproximadamente no torno de 20 votos. A gente vai conseguir? Não tenho certeza. Se eu fosse especular para vocês aqui, eu não apostaria dinheiro que sim. Mas cabe cada eleitor cobrar o seu vereador para que tenha efetivamente uma moralização do uso de emendas parlamentares dentro da Câmara. A vereadora Brisa, no uso das suas redes sociais, em entrevista a um rádio local, afirma que essa cassação não passa de uma perseguição política do vereador Matheus Faustino. O que o senhor tem a relatar em relação a esse posicionamento da vereadora? Bom, se existe algum tipo de perseguição política por minha parte, então também a Brisa tem que afirmar que existe algum tipo de perseguição política por parte do Ministério Público. A minha denúncia que foi feita na Câmara fazendo um pedido de cassação do mandato da Brisa, também foi encaminhado uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público abriu um inquérito. Então veja só, se existe alguma perseguição aqui política, a Brisa está afirmando que o Ministério Público também está a perseguindo, mas muito pelo contrário. O que a gente conseguiu identificar, inclusive nas oitivas e nos ofícios que foram encaminhados para a FUNCART, é que existiu sim um desvio de finalidade. Como eu falei para vocês, o próprio produtor da Casa Vermelha afirmou que era um evento de cunho político, e ainda para além disso, a gente encaminhou um ofício para a FUNCART, porque os artistas falaram que iriam declinar do cachê em troco de fazer uma doação para o evento. A gente oficiou a FUNCART pedindo uma justificativa desse declínio dos artistas em torno do cachê. E veja só, uma das artistas, que era a Tanda, que inclusive com a sua empresa contratou a Cristal, falou no ofício que estava declinando do cachê em razão do evento estar sob investigação. Ela utilizou exatamente essas palavras, inclusive esse documento foi entregue na comissão especial que está investigando aí todo esse processo da Brisa. Então, muito além do que criar uma narrativa de que é uma perseguição política, é só olhar os fatos, que os fatos eles vão falar por si só. Não estou perseguindo a Brisa, não sou da base do prefeito Paulinho Freire, inclusive hoje teve votação em segunda discussão a respeito do subsídio do transporte público e da isenção de ISS também para o transporte público. A base votou a favor, eu votei contra, e vários outros exemplos que existem, como a emenda da LDO, que suprimia de 10% para 40% a ideia de remanejamento de orçamento por parte da prefeitura, saindo de 600 milhões para mais de 12 bilhões, foi emenda minha também, para fazer com que isso não aconteça, foi voto vencido, porque sou minoria dentro da casa. Então, não existe nenhum tipo de perseguição política, não é porque, na verdade, a Brisa é do Partido dos Trabalhadores, ainda que o Partido dos Trabalhadores seja conhecido por cometer corrupção, mas porque ela efetivamente usou as emendas de maneira irregular. No seu posicionamento enquanto legislador da capital potiguar, o senhor acredita que essa cena está sendo discutida nas redes sociais, nos blogs, nas TVs locais, nas rádios, ela impacta diretamente nos trabalhos da Casa Legislativa em relação à população? Sim, porque tudo é muito sobre também um posicionamento político. Então, a partir do momento que os vereadores veem que isso é um apelo que a população está fazendo, e aí, aonde eu chego, existe esse tipo de apelo por parte da população em relação a perguntar como é que está o processo, se a Brisa realmente vai ser cassada. Então, a partir do momento que a imprensa começa a divulgar isso, e aí eu vejo vários falando a respeito do processo de cassação, parabenizo também a imprensa que não está deixando o assunto morrer, e peço mais uma vez que a população fique atenta a tudo que está acontecendo para que isso não passe batido e mais uma vez termine aí em pizza. A Câmara Municipal deverá tomar algum posicionamento oficial em relação ao caso? O posicionamento oficial vai vir a partir do relatório. Então, a partir do relatório,
o presidente da Câmara ele tem que pegar o relatório e colocar para ser votado no plenário, e aí vai ter a votação de todo o colegiado, nos 29 vereadores, e a partir dali a gente vai ter uma posição se realmente a brisa vai ser cassada ou não. É um caso delicado, o que nós vemos um ato político onde a vereadora Brisa, são provas reais, que utilizou de uma verba parlamentar, indicou verbas para um evento, e nesse evento, de certa forma, não podia acontecer com verba parlamentar, prejudica totalmente o andamento de um processo de cassação, onde a vereadora é acusada. Esperamos que os demais vereadores, Matheus Faustino está afirmando, precisa de 20 vereadores, né? São 29 vereadores, não é isso? 26 vereadores, e 3 vereadores são da oposição da esquerda, que apoiam diretamente a vereadora Brisa. Está sendo difícil esse diálogo entre os vereadores no processo de cassação? O diálogo, eu não pressiono nenhum vereador em termos de gabinete, ou fazer qualquer tipo de conversa nesse sentido. Apenas faço os pronunciamentos na Câmara, exponho os fatos, participei das oitivas, apresentei o que tinha que apresentar, fiz todos os trabalhos que um denunciante deveria fazer em torno de levar a sério todo esse processo. Agora, como eu falei mais uma vez, isso cabe muito mais neste momento à população, e aí atrás de cada vereador da qual votou, para que efetivamente esses vereadores eles venham ter um posicionamento. Inclusive, não só eu fiz todo o trabalho do denunciante, como eu criei um site onde mostra o posicionamento de cada vereador. Se chama forabrisa.com. Nesse site você vai conseguir identificar todos os vereadores, inclusive rede social e etc. E lá você pode identificar o seu vereador e fazer o questionamento a ele. O senhor mantém diálogo com a vereadora Brisa sobre o assunto? Não, nem bom dia. Não. Nem bom dia. Nem bom dia. Olha, a população natalense espera, nesses próximos capítulos, que isso seja solucionado, se haverá cassação ou não. Outro assunto à tona, vereador Matheus Faustino, foi o pedido do representante do Poder Executivo, o prefeito Paulinho, onde o senhor se absteve de votar em um empréstimo ao Banco Mundial de 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares para a pasta da primeira-dama, a pasta da esposa do prefeito. Eu gostaria de saber o seu posicionamento em relação a essa obtenção desse voto. Acho que a população também tem que ter conhecimento, já que o senhor afirma que não é da base do atual prefeito Paulinho Freire. Boa pergunta. Bom, eu me abstive nesse projeto porque existem duas situações aqui. O projeto ele vai trazer uma espécie de cidade social, onde vai atender aí basicamente as 4 zonas de Natal, com 78 estruturas. Eu li todo o projeto. A esquerda acabou votando a abstenção também, mas aí, por razão de não ter estudado, eu estudei o processo. Inclusive, brinquei durante a sessão, porque cada vereador na Câmara Municipal de Natal recebe R$26 mil e tem 13 assessores. Se um vereador em 3 horas não consegue estudar uma pauta mínima, isso significa que todo esse empenho de funcionários e de salário talvez não esteja aí sendo o suficiente, que ao meu ver é muito mais do que suficiente. Mas vamos ao mérito. Bom, eu falei que a minha abstenção vinha no sentido de que eu não acho que a prioridade hoje de Natal a gente ter uma cidade social, apesar de que obviamente que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas precisam de assistência. Isso é nítido, ninguém está discordando disso. Qual o exemplo que eu utilizei? Hoje, Natal tem mais de 50% da sua população sem saneamento básico. Então, se for para a gente contrair algum tipo de empréstimo, que seja para solucionar primeiro a base, porque a gente começa a construir uma casa, não pelo telhado, mas ali pelo alicerce. E, ao meu ver, esse tipo de medida está sendo construído a casa pelo telhado. Mas não que eu vou discordar de que essas pessoas em estado de vulnerabilidade, elas precisam de algum tipo de assistência. Então, eu não votei contrário, porque eu votando contrário dá a entender de que todas as pessoas que existem aqui na cidade, que precisam de assistência por parte do município, não precisam. E elas precisam de fato. Só que qual é o questionamento mais uma vez? O que é necessário? A gente pegar saneamento básico, já está implícito na sua palavra, é algo básico, ou contrair um empréstimo para fazer uma cidade social, fazer algo que não tem em nenhuma capital do Brasil, mas não fazer o que seria primordial, ao meu ver, que seria saneamento básico. Então, acho que a gente avançou umas casas para melhor,
no sentido de que as pessoas têm que ser atendidas, mas a gente deixou aqui o que seria o básico, que é saneamento básico. Então, por essa razão, eu não concordo com a contratação do empenho desse empréstimo no Banco Mundial, mas também não discordo que as pessoas têm que ser ajudadas. Então, meu voto veio muito nesse sentido. Olha, parabéns pelo seu posicionamento enquanto representante do Poder Legislativo. Você que tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente de fiscalização. O caso das UPAs da Grande Natal. Nós temos recebido muitas reclamações, principalmente nas UPAs da Zona Norte, e você, como representante do Poder Legislativo, continua a cobrar melhorias nas UPAs? Sem sombra de dúvidas, depois que foi implementado a relação das OS para administrar todo o processo clínico dentro das unidades de saúde do município, eu fui até o Hospital dos Pescadores verificar em loco, inclusive fizemos toda a fiscalização, inclusive da estrutura, tanto do atendimento, e por muitas vezes, é salutar também a nossa fiscalização. Eu entrei pensando que seria de uma forma todo o trabalho legislativo. A gente vê que quando você entra é um pouco mais engessado do que você está habitualmente, principalmente quem veio da iniciativa privada. De certa forma, até existem alguns tipos de frustrações por você não conseguir solucionar coisas que, ao meu ver, são básicas. Mas aí eu já entendi como é que funciona todo o processo legislativo, do ponto de vista de que nem tudo são mil maravilhas. Para você ter ideia, às vezes chega um projeto na Câmara que até eu desacredito que aquilo está sendo votado. Por exemplo, hoje foi derrubado aí, na verdade, veio um veto de um projeto que passou na Câmara. Pasmem, pessoal, acreditem se quiser. Uma pessoa que fez esse projeto recebeu aí basicamente 20 mil reais de dinheiro público para fazer um projeto como esse. O projeto era para regularizar marquinha de fita, basicamente é isso. Bronze artificial. Regularizar marquinha regularizar de fita? Bronze artificial. E o que dizia esse projeto? Que na regularização, no artigo 4º, fala lá que toda mulher que faz esse tipo de uso de bronzeamento artificial tem que se sentir mais humorada, tem que sair de lado com bem humor. Ou seja, se esse projeto ele fosse sancionado pelo prefeito, se você fosse fazer algum tipo de marquinha, você poderia processar o estabelecimento caso você não saísse aí com bom humor depois da sua marquinha de fita. Aqui não vou entrar no mérito se é bonito ou se é feio, cada um tem sua opinião, mas assim, é ridículo a gente pensar que um vereador está sendo pago com dinheiro público, tem lá funcionários trabalhando para passar um projeto como esse de regularização de marquinha artificial. Olha, para encerrar o programa hoje, e a sua participação, vereador Matheus Faustino, você tem batido muito no governo do Estado. O governo do Estado está aí com um rombo de 6,6 bilhões de reais e a governadora se lançará ao cargo de senadora da República. Qual a sua opinião sobre o caso? Bom, eu lancei um site também para falar a respeito da Fátima, todo esse processo de pré-campanha que ela está fazendo, utilizando a estrutura do Estado. É basicamente o seguinte: hoje a Fátima não tem mais um lugar para ir fora do governo do Estado, ela não pode ser reeleição porque já foi reeleição agora. Então o que ela vai tentar? Vai tentar voltar para o Senado e aí ter mais uma vez, ficar na estrutura pública, enfim, virar aquela sanguessuga que a gente sabe que os partidos trabalhadores são. E ao preço de que ela quer ser senadora? Tudo bem, se você é um governador, em certo momento você quer, eu acho que eu estou contribuindo para o meu Estado, vou voltar para o Senado, que é a casa máxima do Poder Legislativo, aquela que revisa a Câmara dos Deputados, para oferecer algum tipo de trabalho. Mas quais são os trabalhos esses que a Fátima ofereceu? Manter e aumentar a folha de pessoal, que já é acima do permitido no Brasil. Ela vem recorrentemente ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, cometendo os crimes fiscais aí todos os anos, e o presidente da Assembleia Legislativa, que por muitas vezes utiliza junto ao Estado para fazer barganha com os deputados estaduais e por muitas vezes se alinha a governador, essa é a grande verdade, o Ezequiel faz isso. Por isso nunca foi pautado o impeachment da Fátima. As pessoas veem, Valfredo sucateado, o mínimo na saúde não foi empenhado, que isso também é cláusula constitucional. Se você não fizer isso, você está incorrendo em responsabilidade, você está incorrendo inclusive em improbidade também. Então, acho que foram 500 milhões que não foram colocados aí, no mínimo que é exigido para que seja aplicado na educação. E aí a gente vai para índices também como segurança, que ela fica soltando na cidade inteira que o estado do Rio Grande do Norte é um dos mais seguros do Nordeste do país, sendo que isso é completamente mentira. Se a gente for pegar aí os índices de latrocínio, por exemplo, a gente fica ali em 7º em todo o país e aqui no Nordeste a gente fica ali no top 4. Então, todo esse processo de mandato da Fátima não resultou em nenhuma melhoria efetiva. Inclusive, ela, como professora, entregou os piores índices educacionais que nós temos aqui no Estado. Inclusive, argumento por parte dos deputados estaduais, num projeto de lei que veio na Assembleia Legislativa sobre voucher para crianças que poderiam ir para instituição privada bancada pelo poder público, com alegações de deputadas do PT falando que as crianças, os pais,
A escola está fechada há mais de 3 meses porque teve um curto-circuito e o Estado ainda não conseguiu organizar a escola de volta. Uma escola que tem quase um quarteirão de tamanho. Isso mostra o tamanho da irresponsabilidade e o quanto o fato dela ser professora não quer dizer nada que ela vai atuar na educação. Muito pelo contrário, eles utilizam os professores para tentar fazer com que esses professores se filiem em sindicatos, financiem os seus trabalhos políticos e aí usem esses professores como massa de manobra e não entregando efetivamente nada para eles. Vale lembrar aqui também que a Fátima foi uma das ativistas em relação ao piso salarial dos professores e ela não paga o piso salarial dos professores. Quando ela estava no Legislativo, ela foi ativista para que o piso dos professores entrasse em vigor e que isso fosse executado, e depois que ela veio para o Executivo, ela não consegue cumprir com algo que ela mesma lutou. Isso mostra aqui, ao meu ver, uma clara hipocrisia, e eu fico muito triste em saber que em 2022 o meu estado escolheu mais uma vez a Fátima Bezerra para ser governadora e guiar a gente aí num mundo tão difícil. Mas eu fico feliz, em contrapartida de tudo isso, que lá atrás eu me revoltei e graças a Deus, depois que eu resolvi participar das eleições aqui na capital de Natal, a população me deu aí seu voto de confiança e hoje eu posso ser um agente dentro desse jogo político para bater de frente com a Fátima, bater de frente com os partidos trabalhadores, bater de frente com o político que quer roubar e assaltar sempre o seu bolso e ser essa pedra no sapato do sistema, lutando aqui cada vez mais por você, ainda que eu esteja doente aqui, perdão, inclusive, se eu estou fungando aqui, eu estou muito doente, mas em nenhum momento eu fico em casa, em nenhum momento eu abaixo a cabeça, sempre lutando, quanto mais me desafio, quanto mais me ameaçam, mais eu trabalho, mais eu mostro a verdade, mais eu vou para cima. Então, o cidadão natalense e a família Potiguar pode sempre contar comigo. Muito obrigado, vereador Matheus Faustino, pela sua participação no programa O Povo na TV. Eu tenho sempre questionado o posicionamento do presidente da Assembleia Legislativa, onde nós vemos claramente que é uma casa de apoio a político fracassado. Essa é a realidade. Muito obrigado pela sua participação no programa O Povo na TV. E aqui eu me despeço do programa onde eu tive a honra de entrevistar o vereador Matheus Faustino. Pode fazer suas considerações finais a todos que nos assistem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a participação aqui nesta tarde. Mais uma vez quero agradecer a todos que acompanharam o programa até o final. Quero convidar você a acompanhar todo o processo de cassação da Brisa. Você pode acompanhar nas minhas redes, você pode acompanhar também na TV Câmara, que é a TV da Câmara Municipal de Natal, e fazer mais uma vez um apelo para que você se sensibilize em entrar para a política. Você que me acompanha, eu sei que você por muitas vezes tem 16 anos, não tem obrigatoriedade de votar, mas eu convido você, tire seu título, porque você vai ser fundamental nas próximas eleições e pode ter certeza. Olha só o que aconteceu no Nepal, olha o que está acontecendo na Finlândia, a geração Z se levantando e não aceitando esses políticos velhos que sempre assaltaram a gente e fazem aí com que toda a população se perpetue cada vez mais na miséria. E falar para você que da mesma forma que você está indignado aí desse lado, eu também estou indignado do lado de cá, fazendo parte do jogo político hoje, vindo aqui vestir a camisa, porque isso que eu falei para vocês é só um exemplo das coisas absurdas que eu vejo lá em relação à votação. Eu vejo um processo legislativo, por muitas vezes, muito a não agregar nada para a população, como votar, por exemplo, a regulamentação aí que eu falei para vocês do bronzeamento artificial, em uma cidade com vários outros problemas para serem votados, com vários outros problemas para serem abordados, mas enquanto a gente não tiver pessoas comprometidas dentro da Câmara Municipal de Natal e pessoas aí do outro lado também exercendo cidadania para cobrar com que os vereadores, com que a casa seja cada vez mais eficiente, até isso não acontecer, a gente vai continuar nesse mesmiço. Então, quero agradecer mais uma vez a participação e falar que estou disposto aí para as próximas vindas.